Olá, boa tarde. Eu sou a Cláudia Marcondes. Esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter você comigo aqui nesse vídeo. E hoje eu não vou falar sobre alinhamento e nem passar nenhum exercício, mas vou compartilhar com vocês um conteúdo que chegou para mim e eu acho que já é um toque para eu falar sobre isso aqui no meu canal. Muitos de nós, né, pelo menos eu, tenho certeza que muitos de vocês aí também, questionam o que existe após a morte do corpo físico. Quando nossas funções vitais cessam, chegam ao fim. Me chegou um vídeo do Raul Gazola, ator, relatando sobre o dia terrível que ele vivenciou quando a esposa dele, a também atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, foi assassinada de forma brutal. E ele relata que quando pediu para ver o corpo de forma desesperadora, nas palavras dele, e ele implorou para ver o corpo, né, e tentaram impedir, mas aí ele implorou, se desesperou e deixaram que ele então pudesse ver o corpo sem tocar. E ele relata nesse vídeo que chegou até a mim, que quando ele viu o corpo da Dani Pérez já sem vida, estraçalhado, né, porque ela foi brutalmente assassinada com um punhal ou tesoura, não lembro ao certo, ele relata que ele olhou para aquele corpo ali, inerte, e ele falou para ele mesmo, não é ela, não é a Dani que está ali, não é. E chegou a falar para familiares da Dani Pérez que não era ela. E ele falou, não, desculpa, é ela, é o corpo dela, mas ela não tá ali. E aí eu te pergunto, gente, de onde ele teve esse insight? Porque ele teve a certeza, quando ele viu com os olhos dele, olhos físicos, ele teve certeza que ela não estava naquele corpo. Então, ele demonstra para mim, na minha compreensão, pelo menos, né? Me perdoe se eu estiver enganada, que ele já tinha uma visão quântica, uma visão espiritual, uma visão metafísica da situação. Porque ele olha, percebe, realmente o corpo está estraçalhado, houve um crime brutal, ela realmente está sem vida, mas não é ela ali. Por que não é ela ali? Porque nenhum de nós é só corpo, é só matéria, átomos, nenhum de nós. Temos algo dentro que anima esse corpo, que sim, é um espírito. E quando a vida cessa, seja de forma natural ou brutal, como no caso dela, esse nosso espírito, essa nossa energia se transporta. Ela vai para algum lugar, ela volta para casa. É assim que eu acredito, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu alimento a minha mente com esse pensamento, porque, claro, é um pensamento também muito reconfortante, consolador, é um pensamento que te abraça, te envolve quando você perde alguém que você ama e você fica até depressivo, mega triste, você fica no chão mesmo. Então esse pensamento que eu pelo menos alimento na minha mente, ele me encoraja, ele me dá esperança de que sim, existe uma vida após a partida, após o desencarne dos seres humanos. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? A forma que ele, naquela época, isso eu estou falando de 1983, tem muito tempo, né? Esse caso é muito antigo, ele voltou a ser agora um pouco mais, vamos dizer assim, badalado pelo documentário que a Glória Pérez fez, né? E acabou retornando com esse caso, com esse crime brutal. Então o Gazola parece que esteve em alguns podcasts, em algumas entrevistas, e ele pôde falar um pouco mais sobre o sentimento dele, sobre a perda dele, sobre as feridas que ele ainda tem dessa situação tão terrível. E eu fiz uma conexão, gente, com um episódio do Cristo
né, um episódio quando ele entra no templo judaico, e ele fica muito contrariado com aquela hipocrisia dos comerciantes fazendo vendas, né? E ele aí expulsa todo mundo dali, liberta os animais que seriam vendidos para sacrifício. Essa parte muito me interessa, né? Porque eu sou defensora dos animais, é uma causa do coração. E aí naquela cena onde ele dá ali uma boa lição, uma ótima lição de moral, os judeus chegam até ele, né? E ficam ali observando toda aquela cena, porque ele expulsa realmente todo mundo dali. Essa cena é muito forte. E ele fala: derrubem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Aí os judeus ficam sem entender nada, né? Porque as parábolas dele, imagina, naquela época, ele já era um homem sábio, de uma sabedoria de milhões, de uma inteligência de milhões, algo realmente sobrenatural, como filho do Criador, do Pai, que ele tinha total entendimento que ele era e que ele ainda é, e que nós também somos, né? A gente esquece. Mas aí ele fala isso, que ele reconstruiria em 3 dias, e os judeus perguntam: mas como assim? Como você vai reconstruir um templo que levou mais de 40 anos para ser construído? E aí fica todo mundo sem entender nada. Porém, quando ele é crucificado e ele, então, ressuscita, os discípulos fazem esse link, essa conexão e falam: yes, bingo, era isso que o mestre falava, era sobre isso. O templo que ele se referia naquele dia, naquela cena, era o corpo dele, que ele iria reconstruir em 3 dias, quando ele ressurge de forma gloriosa. Então, isso para mim fecha qualquer dúvida que eu, Cláudia, tenha sobre a vida após a morte. É claro que existe vida após a morte. O Cristo nos deixou essa lição quando ele fala dessa forma. Agora, cada um tem a opção de acreditar ou não e fazer as suas escolhas. Mas para mim foi totalmente conexão quando me chegou esse conteúdo que eu nem estava procurando. Do Gazola relatando isso, que ele olhou o corpo e viu que era ela física, mas ela não era ela não estava ali, óbvio. E a parábola, essa cena do Cristo, quando ele fala isso e todo mundo fica, né? Ou como assim? Como que ele vai reconstruir o templo em 3 dias? Então, para mim, fecha nisso. E eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu sei que quando a gente perde um ente querido, alguém que a gente ama, que a gente considera, a barra pesa muito, mas que sejamos fortes moralmente para acreditar nessas palavras do Cristo, que sim, existe algo após. Quando você fecha seus olhos físicos, existe uma vida espiritual, uma longa caminhada aí de evolução. Um ótimo final de dia, uma tarde com prosperidade, abundância, saúde plena, amor genuíno e muita felicidade. Você é merecedor e você é sim merecedora. Beijo!